Quarta-feira, 24 de julho de 2024. Bom dia, gente boa. Que o soberano dirija os nossos caminhos diariamente. O tema de hoje é lamparina e cesto. O verso para memorizar encontra-se em Marcos 4, 21 a 23. E disse-lhes: Vem porventura candeia para se meter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Na época de Jesus, as casas variavam em tamanho e tipo de construção, dependendo da localização e das posses do proprietário. As casas passaram a seguir um padrão grego, sendo construídas em torno de um pátio, mas com vários níveis de sofisticação. Jesus poderia estar falando a respeito deste tipo de casa ou talvez de casas menores, que pertenciam a camponeses. Quer a casa fosse grande ou pequena, o que estava envolvido era o princípio. Ou seja, que algum dia a verdade sobre Jesus seria revelada. Jesus fez duas perguntas retóricas em Marcos 4, 21. A primeira exige uma resposta negativa, pois diz: será que alguém pode trazer uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou cama? A segunda pergunta exige uma resposta positiva. Ela diz: por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Jesus apresenta um cenário absurdo, quase engraçado, para ilustrar o que deseja ensinar. As lamparinas servem para iluminar, do contrário perdem seu propósito. Marcos 4, 22 explica que a parábola se refere a segredos que se tornam públicos. Qualquer pessoa cujo e-mail ou computador tenha sido hackeado sabe o que é ter segredos tornados públicos. Mas Jesus está falando do Evangelho. Que lição Jesus pretendia ensinar com a parábola do padrão de medida? Marcos 4, 24, 25. Em muitos lugares, produtos são vendidos em mercados. Os vendedores têm balanças para pesar os produtos. Alguns vendedores colocam uma quantidade a mais dos produtos para agradar os compradores. Jesus aborda como os bons vendedores tratam os compradores para enfatizar a abertura à verdade. Se alguém estiver aberto à luz, receberá ainda mais. Mas se rejeitar a luz, até o que tinham antes será tirado. Como assimilar melhor o princípio de que com a medida que usarmos, nós mesmos seremos medidos? Como isso está ligado a todos os nossos relacionamentos? Assimilar o princípio de que com a medida que usarmos, nós mesmos seremos medidos envolve entender e internalizar que nossas ações, julgamentos e comportamentos em relação aos outros tendem a refletir de volta para nós. Este princípio é um conceito central em várias tradições filosóficas e religiosas, como o cristianismo, onde é expresso na Bíblia em Mateus 7, 2. Pois com o julgamento com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. Aqui estão algumas maneiras de assimilar melhor esse princípio e sua relação com nossos relacionamentos. 1. Praticar a empatia. Entender o outro e coloque-se no lugar do outro e tratar aos outros como você gostaria de ser tratado nas mesmas circunstâncias. E, lembre-se de que sua reação às ações dos outros muitas vezes influencia a maneira como eles reagem a você. 2. Cultivar a autoconsciência. Ou seja, fazer a reflexão interna, que consiste em examinar os seus próprios pensamentos e comportamentos. Pergunte-se, se você está sendo justo e compassivo. Identifique padrões em seus relacionamentos onde a reciprocidade de comportamentos é evidente. 3. Praticar a justiça e a equidade. Tente ser justo e equitativo em suas ações e decisões. Trate os outros de maneira justa, independentemente das circunstâncias. Assuma a responsabilidade por suas ações e esteja disposto a corrigir erros. 4. Promover a comunicação aberta, ou seja, diálogo honesto, mantendo uma comunicação aberta e honesta, onde expressa os seus sentimentos e ouça os dos outros. Aborde os conflitos com o objetivo de resolver as questões de forma justa e construtiva. 5. Desenvolver a paciência e a tolerância. Pratique a paciência ao lidar com os outros, especialmente em situações de conflito ou frustração. Aceite as diferenças e seja tolerante com as falhas e imperfeições dos outros. 6. Buscar a harmonia, ou seja, relacionamentos positivos.
Esforce-se para criar e manter relacionamentos harmoniosos baseados no respeito mútuo. Apoie os outros e permita-se ser apoiado, criando uma rede de reciprocidade e confiança. Estes princípios estão ligados a todos os nossos relacionamentos. Quando tratamos os outros com bondade, respeito e justiça, é certo que recebamos esses mesmos comportamentos em troca. Por outro lado, se agirmos de maneira negativa ou injusta, podemos esperar que essa negatividade retorne para nós. Essa dinâmica de reciprocidade é fundamental para o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis e equilibrados. Ao internalizar e aplicar esses princípios, você promove um ambiente de confiança e respeito mútuo, o que é essencial para qualquer relacionamento saudável. Que a misericórdia do Senhor nos alcance. Amém.